Olá, bem-vindo a mais uma edição do Macrocast LCA-MCM, que hoje vai abordar as perspectivas para a indústria automobilística em 2018. A indústria automobilística no ano passado teve um desempenho excepcional, que inclusive colaborou bastante para o crescimento do indicador de produção física do IBGE. Olhando nessa tabela, você percebe que a produção industrial cresceu no ano passado 2,5%, 2,47%. E olhando aqui pelas contribuições de cada atividade, percebe-se que a atividade automotiva, que inclui não só a produção de veículos, mas como autopeças, respondeu por 1,22% desses 2,47%. Ou seja, praticamente metade só pelos efeitos diretos. Se nós formos considerar também os efeitos indiretos, por exemplo, a produção de pneu ou de aço voltado para a indústria automobilística, pode-se dizer com certeza que metade ou um pouco mais da metade do crescimento da produção industrial no ano passado se deveu à indústria automobilística. Por isso é importante nós procurarmos verificar o que vai acontecer em 2018. Nessa nova tabela aqui, nós damos uma olhada, procuramos decompor o crescimento da produção de autoveículos segundo os dados da Anfávia, que não são exatamente iguais aos dados do IBGE, mas que guardam grande correlação com os mesmos. Então vamos dar uma olhadinha na tabela. O crescimento do ano passado, como eu disse, de autoveículos foi de 24%, ou 522 mil unidades, como se pode ver aqui na primeira linha da tabela. Nas outras linhas, nós procuramos decompor essas 522 mil unidades pelos fatores determinantes. Então, por exemplo, as vendas totais foram responsáveis por 189 mil unidades a mais, ou seja, 36% daquela variação. E a queda dos importados foi responsável por mais 29 mil unidades de produção, ou seja, se você pega as vendas totais mais a participação de importados, você chega a 42% daquela variação de 522 mil unidades. Quem foi o grande destaque? A variação das exportações. As exportações responderam por quase 250 mil veículos a mais, ou seja, metade da variação observada em 2017. E, finalmente, a variação de estoques foi responsável por 10% da variação. Entendendo a variação de estoques aqui, não exatamente aqueles números divulgados da Anfávia, que são números difíceis de entender, mas pela continha produção, menos exportação, menos licenciamento de nacionais. Então, em resumo, o que se vê é que 54% da variação da produção de automóveis ano passado se deveu ao mercado externo, seja pelo aumento das exportações, seja pela diminuição de importações. Vamos ver agora o que nós esperamos, tanto para o licenciamento como para o comércio externo de autoveículos agora em 2018. Começando pelo licenciamento de veículos leves, quando se considera automóveis e comerciais leves. A venda de veículos leves em 2017 atingiu 9,7%. Essa linha azul aqui, que mostra uma grande recuperação desde março de 2016. Agora, o que é interessante notar é que boa parte do crescimento veio das vendas diretas. O que são essas vendas diretas? São vendas com desconto de impostos feitos, na sua grande parte, para frotas de táxi ou, por exemplo, locadoras. As locadoras estão comprando muito carros e depois de algum tempo, 6 meses ou um ano, depende de regulamentação e legislação, elas colocam esses carros para vender. Então, hoje em dia, as locadoras estão tendo muito lucro, em alguns casos mais lucro, com a venda de carro usado do que com a alocação de automóveis em si. Então, como você vê aqui no gráfico, a produção, as vendas diretas aumentaram mais de 20%, enquanto as vendas do varejo elas ficaram praticamente estáveis. Então, quem puxou as vendas do ano passado de automóveis e comerciais leves foram as vendas diretas. Agora, o que a gente espera para esse ano? Para esse ano, graças à recuperação da atividade, à queda da taxa de juros, à disposição dos bancos de emprestar, nós imaginamos que as vendas no varejo, as vendas para o consumidor comum, vão crescer perto de 10%. Ou seja, essa recuperação que a gente vê aqui na linha vermelha, ela deve continuar até atingir o patamar de 10%. Por outro lado, as vendas diretas elas devem recuar
não recuar em relação a 2017, mas elas devem desacelerar. Por dois motivos. Em primeiro, por conta da questão da própria base de comparação. E, em segundo lugar, porque as fontes da indústria relatam que as margens que as montadoras obtêm nas vendas diretas, elas são menores do que nas vendas a varejo. Muitas vezes ela não está vendendo o carro com a maior rentabilidade, está vendendo um carro com a rentabilidade menor. Então foi um bom negócio no sentido de manter as indústrias ocupadas no ano passado, diminuir a capacidade ociosa, mas esse próprio ímpeto de venda das montadoras deve diminuir. Então, em resumo, para veículos leves, a gente está imaginando um crescimento de 10% perto do ano passado, com uma mudança de composição. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no que nós esperamos para ônibus. Esse gráfico mostra os licenciamentos de ônibus desses analisados, os dados da FenaBrave. E quem olhar o gráfico vai ter uma percepção de que desde meados do ano passado as vendas de ônibus estagnaram, ou seja, isso aqui seria um mau sinal para o ano de 2018. Você teria só, digamos assim, uma espécie de carregamento estatístico e já no segundo semestre do ano, variações perto de zero. No entanto, no caso do ônibus, há uma série de fatores que indicam que 2018 vai ser muito bom. Vamos lá. Primeiro, você está tendo uma retomada de compra de ônibus escolares, que curiosamente é uma parte importante da produção de ônibus. Depois você tem a continuidade do andamento do Refrota, que é um programa de renovação de frota, que começou no ano passado com alguns problemas, mas que foram sanados e está começando a dar os primeiros frutos. Você também tem algumas regulamentações da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que exigem mudanças nas poltronas de ônibus, que devem fazer, segundo especialistas, que as compras aumentem, porque vale mais a pena comprar um ônibus novo do que trocar algumas poltronas. E além disso, para finalizar, no começo do ano, o BNDES anunciou algumas melhoras nas condições de financiamento de ônibus e também de caminhões para as micro, pequenas e médias empresas. Por isso, nós estamos imaginando que o licenciamento de ônibus em 2018 vai crescer 17% contra os 5% verificado em 2018 vai crescer 17% contra os 5% verificados em 2017. Agora, em relação aos caminhões, quando nós também fazemos o gráfico com os licenciamentos desses analisados, você já vê uma situação bem diferente da situação dos ônibus, né? Os caminhões estão numa trajetória bem positiva. Isso está relacionado às vendas muito fracas nos anos anteriores, a uma necessidade de renovação de frotas, e as notícias que se tem de grandes produtores indicam que as encomendas em dezembro e janeiro foram muito positivas. Então, nós imaginamos que pela própria fase ascendente do ciclo, pela recuperação da economia, pela melhoria das condições econômicas já bem conhecidas, o licenciamento de ônibus, de caminhões, desculpa, vai apresentar um resultado muito positivo agora em 2018, crescendo 25%. Ou seja, em resumo, quando se pensa em licenciamento, nós estamos dizendo o seguinte: o licenciamento de veículos leves vai crescer tanto quanto no ano passado, mas o licenciamento de veículos pesados vai ser bem mais positivo. E o que dizer das exportações? Bom, porque nas exportações nós temos um problema para resolver, por assim dizer. Quem é o grande responsável pelas exportações brasileiras? É o mercado argentino. Ele responde por 60% a 70% de nossas vendas, dependendo do tipo de veículo. Agora, não existe exatamente um livre mercado entre Brasil e Argentina. Existe um protocolo que vem sendo renovado há muitos anos, e a última versão desse protocolo diz o seguinte: quando você fizer o acumulado de vendas de julho de 2015 até junho de 2020, o Brasil vai poder ter exportado $1,5 para cada $1 importado da Argentina, ou 1,7 dólares exportado para a Argentina em relação a 1,5 importado da Argentina, se houver um acordo entre as partes. Ou seja, essa relação pode ficar entre 1,5 e 1,7. Agora, nesse gráfico, quando você compara as exportações do Brasil com as importações da Argentina, você vê que nós estamos no nível de 1,9. Aqui vale a pena dizer que não são só as exportações de veículos, certo? Veículos e autopeças. Mas o gráfico está dizendo o seguinte: se você pega o acumulado de julho de 2015 até janeiro de 2018,
das exportações do setor automotivo e autopeças, você exportou praticamente para a Argentina o dobro do que você importou. Se o acordo for cumprido, isso significa que deverá haver um ajuste muito grande. O problema é que a gente poderia exportar menos para a Argentina ou importar mais dela. Tem um certo problema na importação, porque os veículos que a Argentina produz não são vendidos no Brasil. A Argentina tem poucos veículos que podem ser vendidos no Brasil. E até algumas montadoras estão começando a produzir alguns veículos lá especialmente para isso. Então, a resolução desse problema deveria vir por onde? Pela redução das exportações para a Argentina. E como a Argentina é um grande mercado nosso, isso gera um problema ao qual nos referimos. Agora, como barrar essas exportações? O governo da Argentina declarou que as montadoras que estão exportando para lá mais do que poderiam vão ter que depositar uma espécie de cheque calção, um valor que, caso lá no final do período, caso em 2020 seja observado que as montadoras exportaram mais do que devia, esse valor vai se transformar numa espécie de multa. Só que o governo argentino ainda não definiu quando essa multa vai ser paga ou como esse valor vai ser depositado. Apesar disso, nós imaginamos que, pela recuperação do mercado interno brasileiro, por pressão da Argentina, e até mesmo por essas ameaças de depósito de garantia, as nossas exportações para a Argentina vão diminuir em 2018. Essa é uma hipótese forte, mas é o que nós estamos imaginando diante dos números do comércio bilateral e desse desequilíbrio. Por isso, nós estamos imaginando que as exportações de autoveículos, que cresceram 48% no ano passado, vão cair 4% em 2018, afetando a produção. E as importações? Nesse gráfico aqui nós mostramos a participação dos importados sobre o total de autoveículos numa média móvel 12 meses. Hoje, ele está em torno de 11%. Ele caiu bastante. E caiu bastante por quê? Por conta do programa Inovar Auto, um programa de incentivo à indústria automobilística que impôs cotas ou altíssimos impostos, um altíssimo IPI de importação sobre veículos trazidos do exterior. Talvez vocês se lembrem, mas no final do ano passado, no segundo semestre, a OMC considerou Inovar Auto como ilegal, afetando as regras de comércio exterior. E o Brasil não renovou o programa. Por conta disso, as importações devem apresentar um crescimento bastante significativo em 2018. Para vocês terem ideia, na comparação janeiro agora desse ano com janeiro de 2017, já houve um crescimento de 25%. Ainda que esse dado tenha que ser relativizado, porque a base é muito baixa. Então, em resumo, nós estamos dizendo o seguinte: no caso das importações, haverá um crescimento bem grande, um aumento de mais de 20%, que também vai atrapalhar um pouquinho a produção. Vamos ver aqui na tabela final o que isso significa em termos de produção e em termos de componentes. Na primeira linha, nós vemos as nossas projeções para os licenciamentos, ou seja, para as vendas. Como você pode ver, a variação em 2018 é de 10,4%, perto da variação de 2017, de 9,2%. É aqui a primeira linha. Agora, nós estamos imaginando que na composição entre nacionais e importados, a participação dos nacionais vai cair. Por isso, a nossa projeção é de uma venda de 8,9% esse ano, ou seja, de 9%, contra 12% no ano passado. A grande diferença se encontra nos licenciamentos importados, que no ano passado caíram 11%, esse ano devem, segundo as nossas projeções, crescer 22% por conta do fim do Inovar Auto. Em relação às exportações, daqui o crescimento muito forte em 2017, 48%, e a queda esperada de 3,9%, por conta do desequilíbrio no comércio externo do Brasil com a Argentina. Por fim, a produção, que passaria de uma variação de 24% para uma variação de pouco mais de 9%. Aonde nós podemos mudar essa projeção, provavelmente até o final do ano? Quer dizer, onde que está o risco aqui nesse nosso cenário? É no cenário de exportações. Porque ainda que haja o desequilíbrio, nada impede que esse desequilíbrio só venha a ser corrigido em 2019 ou em 2020. Mas mesmo no caso das exportações virem a ter um desempenho positivo, é muito difícil que esse desempenho
seja tão positivo quanto no ano passado, que essa taxa de expansão deve diminuir bastante. Ou seja, mesmo nesse caso, se as nossas hipóteses para licenciamento e penetração de importações estiverem corretas, o crescimento da indústria deve ser ainda significativo, mas bem menor do que os 24% observados no ano passado. Bem, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem pedir essa apresentação, pedir que nós enviemos o arquivo em PowerPoint, é só mandar um e-mail para macrocast@lcaconsultores.com.br. E aproveitem também o e-mail para mandar sugestões sobre algumas pautas ou fazer alguma crítica, sugestão, todas serão muito bem-vindas. Muito obrigado.